Bem-vindos! Esse é o primeiro vídeo de um canal de YouTube que ainda vou criar, não sei como, para que aqui no Seu Barato Zé Ribeiro, esses encontros que acontecem, em que as pessoas descobrem livros, se aventuram pelas prateleiras aí, possam ficar eternizados ou disponíveis para quem está longe do Rio de Janeiro, longe de Botafogo. E a gente pode se trocar ideias com um alcance maior ainda do que a gente já troca aqui. São leituras de romances, trechos de romances, de contos, pode ser leitura de poesia também. A gente quer evitar ensaios, trabalhos acadêmicos, mas nesse caso aqui, o que eu vou ler é um discurso de agradecimento quando um certo escritor recebeu um prêmio. Eu não vou dizer qual é o escritor, não vou dizer qual é o prêmio, porque é um escritor que tem uma posição política muito marcada, muito sabida, muito assumida, e a gente está no momento brasileiro um tanto difícil para qualquer um que queira assumir posição. Acaba sendo antagonizado, né? Então, para evitar que as pessoas que pensam de um jeito ou de outro façam um pré-julgamento do que vão escutar agora, você se vira aí depois para tentar descobrir pelo livro que eu estou segurando que autor é esse. Se atenha às palavras, às ideias, que são sempre o que há de mais importante. Tá? Vamos lá. Se eu invocasse nesse discurso todos os escritores a quem devo algo ou muito, suas sombras nos mergulhariam na escuridão. São inumeráveis. Além de me revelarem os segredos do trabalho narrativo, eles me fizeram explorar os abismos do ser humano, admirar suas façanhas e me horrorizar com suas loucuras. Eles foram os amigos mais prestativos, aqueles que alimentaram minha vocação e em cujos livros eu descobri que, mesmo nas piores circunstâncias, há esperança e vale a pena viver. Nem que seja porque sem a vida não podemos ler nem imaginar histórias. Algumas vezes me perguntei se escrever não seria um luxo egoísta em países como o meu, com poucos leitores e tantos pobres, analfabetos e injustiças, onde a cultura era um privilégio de tão poucos. Mas essas dúvidas nunca sufocaram minha vocação e sempre continuei escrevendo, mesmo naqueles períodos em que o trabalho para minha subsistência absorvia quase todo o meu tempo. Acho que fiz a coisa certa, pois se para que uma literatura florescesse em uma sociedade fosse necessário alcançar primeiro a alta cultura, a liberdade, a prosperidade e a justiça, ela nunca teria existido. Pelo contrário, graças à literatura, às consequências que ela formou, aos desejos e anseios que ela inspirou, ao desencanto com o real com que voltamos da viagem a uma bela fantasia, a civilização é menos cruel agora do que quando os contadores de histórias começaram a humanizar a vida com suas fábulas. Seríamos piores do que somos, sem os bons livros que lemos, mais conformistas, menos inquietos e submissos. E o espírito crítico, motor do progresso, jamais existiria. Assim como escrever, ler é protestar contra as insuficiências da vida. Quem busca na ficção aquilo que não tem, diz, sem precisar dizer ou sequer saber, que a vida tal como é não nos basta para saciar nossa sede de absoluto, fundamento da condição humana, e que ela deveria ser melhor. Inventamos ficções para podermos viver, de algum modo, as muitas vidas que queríamos ter quando dispomos de uma só. Sem as ficções, seríamos menos conscientes da importância da liberdade para que a vida possa ser vivida e do inferno em que ela se converte quando é controlada por um tirano, uma ideologia ou uma religião. Quem duvida que a literatura, além de nos submergir no sonho da beleza e da felicidade, nos alerta contra toda forma de opressão, deve se perguntar por que todos os regimes empenhados em controlar, do berço ao túmulo, a conduta dos cidadãos, a temem tanto que estabelecem sistemas de censura para reprimi-la e vigiam com tanta suspeita os escritores independentes. Eles fazem isso porque sabem o risco que correm, deixando a imaginação correr solta nos livros.
o quão insubordinadas se tornam as ficções quando o leitor compara a liberdade que as torna possíveis e que nelas se exerce com o obscurantismo e o medo que espreitam no mundo real. Querendo ou não, sabendo ou não, os criadores de fábula, ao inventarem histórias, propagam a insatisfação, mostrando que o mundo é imperfeito, que a vida da fantasia é mais rica do que a rotina diária. Essa constatação deita raízes na sensibilidade e na consciência, torna os cidadãos mais difíceis de manipular, de aceitar as mentiras de quem quer lhes fazer crer que entre grades, inquisidores e carcereiros, eles vivem mais seguros e melhor. A boa literatura estende pontes entre diferentes povos e, deleitando-nos, fazem-nos sofrer ou nos surpreendendo, acaba por nos unir sob as línguas, crenças, usos, costumes e preconceitos que nos separam. Quando a grande baleia branca enterra o capitão Ahab no mar, o coração dos leitores se aperta de modo idêntico em Tóquio, Lima ou Timbuktu. Quando Emma Bovary toma arsênico, Ana Karenina se joga na frente do trem e Rulen Sorel sobe ao palanque, quando, em O Sul, o polidoutor Juan Dahlmann sai daquela taverna no Pampa para enfrentar a faca de um delinquente, ou percebemos que todos os moradores de Comala, o povoado de Pedro Páramos, estão mortos, o estremecimento é semelhante no leitor que adora a Buda, Confúcio, Cristo, Alá, ou é agnóstico, vista ele terno e gravata, túnica, kimono, bombachas. A literatura cria uma fraternidade dentro da diversidade humana e eclipsa as fronteiras erguidas entre homens e mulheres pela ignorância, pelas ideologias, pelas religiões, pelos idiomas e pela estupidez. Como toda época tem seus horrores, nosso tempo é dos fanáticos, dos terroristas suicidas, uma espécie antiga, convencidas de que matando ganham o paraíso, que o sangue dos inocentes lava afrontas coletivas, corrige injustiças e impõe a crença, a verdade a crenças falsas. Quando era garoto, eu sonhava em chegar algum dia a Paris. Porque, deslumbrado com a literatura francesa, acreditava que viver ali e respirar o ar que respiraram Balzac, Stendhal, Baudelaire e Proust ajudaria a me transformar em um verdadeiro escritor e que, se não saísse do Peru, seria sempre um pseudo-escritor de horas vagas. E a verdade é que eu devo à França, à cultura francesa, lições inesquecíveis, como, por exemplo, a de que a literatura é tanto uma vocação quanto uma disciplina, um trabalho e uma obstinação. Vivi ali quando Sartre e Camus estavam vivos, escrevendo, nos anos de Ionesco, Beckett, Bataille e Cioran, da descoberta do teatro de Brecht e dos filmes de Ingmar Bergman, do Teatro Nacional Populaire de Jean Vilar e do Odéon de Jean-Louis Barrault, da Nouvelle Vague, do Nouveau Roman e dos discursos belíssimas obras literárias de André Maurois. Mas talvez o que mais agradeço à França seja a descoberta da América Latina. Ali aprendi que o Peru era parte de uma vasta comunidade unida pela história e geografia, pelos problemas sociais e políticos, por certo jeito de ser e pela língua deliciosa que falava e escrevia. E que nesses mesmos anos ela produziu uma inovadora e poderosa literatura. Lá eu lia Borges, Otávio Paz, Cortázar, Garcia Marques, Fuentes, Cabreira Infante, Rufo, Onete, Carpentier, Eduardo Donoso e muitos outros. De lá para cá, não sem tropeços e escorregões, a América Latina vem progredindo. Embora, como diz o verso de Serra Valero, ainda há, hermanos, muitíssimo que hacer. Padecemos de menos ditaduras do que antigamente. Apenas Cuba e sua candidata de sucessão. E algumas democracias apalhadas e pseudo-populistas. Mas no restante do continente, bem ou mal, a democracia está funcionando, apoiada em amplos consensos populares. E pela primeira vez em nossa história, temos uma esquerda e uma direita que, como no Brasil, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, República Dominicana, México e quase toda a América Central, respeitam a legalidade, a liberdade de crítica, as eleições e a alternância de poder. Esse é o caminho certo. E se prosseguir nele, combater a corrupção e continuar a se integrar com o mundo, a América Latina finalmente vai deixar de ser o continente do futuro e passar a ser o do presente. É isso, galera.
Estou aqui no Sebo Barato Zé Ribeiro, o Lucas está me filmando, eu sou o Maurício, estamos aqui todo dia, na rua Paulino Fernandes, número 15, em Botafogo, pertinho do metrô. Chega aqui, traz o teu livro predileto para ler um trechinho também. De repente, compre seu livro predileto aqui nas prateleiras da Baratos, para ler também. E vamos lá se conectar com as outras tantas pessoas. Somos uma legião de pessoas que amam a literatura e que depositam muita fé na literatura. Acredito que ela é capaz de muito mais do que apenas nos divertir, nos acompanhar, nos distrair. Mas elas nos transformam, já nos transformou e pode transformar o ambiente que a gente vive, as pessoas da nossa volta. Estamos aqui para isso. Valeu, gente.